Oiê, gratidão por estar aqui comigo. Você vai assistir um vídeo que eu espero que você goste muito. Antes disso, se inscreve aqui embaixo, dá um like. Beijos. Tudo bem, Luzia. Eu tô com um problema aqui que o meu negócio toda hora cai aqui. Eu não sei o que acontece, viu? Então vamos lá. Não, Olha, mas é, eu vou mas te é contar. difícil para todo mundo, né? É difícil para todo mundo, é um aprendizado. Você está me vendo bem? Tem que só aumentar um pouquinho o volume. Eu botei o máximo aqui no meu, mas o teu tá baixinho. Ah, peraí, mas eu já sei o que é. Vamos ver. Melhorou? Só um Melhorou? pouquinho. Tá melhor. Se pudesse ser mais alto, seria melhor até. Ah, meu Deus. E agora? Agora eu não consigo aumentar mais, não. Eu já aumentei tudo Não, aqui. mas tá bom. Deixa eu ver se Tá eu bom. consigo arrumar um lugar legal aqui. Eu tenho um lugar legal aqui, mas eu não sei por que esse o negócio aqui ele tá caindo. Ai, meu Deus do céu, viu? Agora Coisas do tá ao ótimo. vivo. Coisas do ao vivo. Agora tá ótimo. Olha, eu vou te falar um negócio, viu, Luzia? A gente não vai testar, não. A gente já vai direto, que o povo entrou todo aqui, ó. Tá cheio de gente aqui Ah, assistindo. Então você já trata de dar boa noite, boa tarde, eu também. Vamos embora. vamos lá, então. Então, assim, Prende a boa noite, respiração. Ah, isso. né? Boa noite para todo mundo. Acho que nesse momento é um momento de troca para todos, mesmo sendo da área que eu atuo ou fora da área. Mas é aquele instante em que todo o insight serve de auxílio para qualquer área de atuação, né? É um momento de Concordo ajuda. plenamente. Então, é importante, assim, por isso que eu comentei até com várias pessoas, assim, que eu conheço e eu me dou, que são de áreas diferentes, né? Assim, mas não adianta, tem que ter, brainstorm, a gente tem que trazer ideia, tem que colocar o que tá tendo de desafio, o que não tá tendo de desafio, porque sempre vai se achar um pouquinho, né? De algo para auxiliar. É isso, exatamente isso. Eu concordo totalmente com você, porque esse é o momento aí que tem uma frase que diz mais ou menos alguma coisa. Assim, quando você está num começo de uma caminhada que não sabe nada sobre aquilo, qualquer coisa que venha, você tem que obrigatoriamente que parar para refletir, porque em algum momento você vai acumular uma É. quantidade de informação e de conhecimento que aí sim vai permitir você seguir o caminho que você realmente quer fazer. Não, exatamente, parafraseando o Paulo Freire, né? A gente só aprende em comunhão, né? Aprender sozinho ninguém aprende. Muito Então, lindo. Muito... é nesse sentido. E aí, Aliás, comentando. aliás, é muito interessante que a gente estejamos todos nós no momento de educação, de aprendizado, conversando Exato, sobre aprendizado. exato. É, É muito bom. Eu sou suspeita, sabe? Quem me conhece sabe que se eu precisar sentar e falar o que eu estou fazendo, por que é bom, o que é isso, eu vou adiante, né? Mas então, é aqui mesmo. Nós vamos começar a conversar o que te move. bom, primeiro o que me move é a paixão, né? E geralmente ela é acionada quando a gente está no ambiente de aprendizado, né? Quando a gente está em sala de aula. E até fora também, porque esses tempos, até antes de começar toda essa função da Covid, eu estava É. comentando com uma colega minha, eu disse, nossa, na hora que eu vou dormir, quando eu tô assim, com a cabeça no travesseiro, deitada, de bem com a vida, tuf, vem uma ideia pedagógica, sabe? E aí tu tá deitada, nossa, como é que eu vou fazer para gravar tudo isso aqui que tá vindo na cabeça, que é quando a gente está relaxado, né? Aí as ideias vêm surgindo, né? Então isso é bastante comum. Mas enfim, eu acho que está todo mundo com dúvidas, né? Vários professores, colegas meus que também puderam estar junto nesse momento. O que fazer, né, com essas videoaulas? O que fazer nesses momentos que a gente fica um pouco sem... No início nós ficamos sem chão, mas agora eu acho que já está bem mais prático, assim, Hum, para a gente atuar dentro das nossas casas. Porque o primeiro desafio que se enfrenta, né, qual é, ao meu ver, é que o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de descanso virou o nosso ambiente de trabalho. sim. Então, antes era uma situação de nós saíamos para ir trabalhar e depois voltávamos para descansar, aquele momento assim, tipo, chega em casa, vamos ver o que tem. Não, agora é só muda a peça, muda aonde tu tá,
tipo, estou trabalhando, o quarto do meu filho virou meu home office, em função dos materiais e das coisas concretas que eu uso dele bastante. Mas aí eu saio para uma dependência, vou para outra, volto, e eu sei que eu tenho que voltar aqui para trabalhar, né? Então, isso eu acho que é comum para essa área, para esse povo todo que está atuando nesse momento, dentro ou não da educação, né? E acho que uma das coisas assim que eu estava pensando assim, nossa, como eu vou dividir essa questão de ideias, de recursos agora nesse momento? Acho que primordial, assim, o principal é a gente lidar com a questão da criatividade, né? Certo. Como é que vai se dar esse processo? Então, ela tem, assim, várias etapas, né? Que consistem, que seria a preparação, que é aquela necessidade toda que vem, como é que eu tenho isso para fazer, como é que eu vou fazer? Aí depois vem a incubação, onde as ideias começam a se conectar e vem aquela salada de frutas, que é o momento mais legal assim de todos, porque é onde tu começa a associar as coisas que tu tem. E eu acho que é aí que acontece a mágica, entende? É bem na incubação, assim. Acho que a palavra ela coloca bem o que é este momento. Depois, na eliminação, é onde a gente vai colocando as coisas em prática, né? Vai vendo tudo como vai se transformar. Mas, enfim, uma das coisas que eu aprendi na faculdade, assim, há muitos anos atrás, vamos deixar nesse ponto, é que tem que associar as coisas, tem que ver quais são os recursos que tu tem e, primeiro de tudo, qual é a faixa etária que tu está trabalhando. Né? Não adianta eu chegar com ideias mirabolantes, quero fazer isso, mas a minha faixa etária de atuação não alcança. Né? E se não alcança, é uma situação que vai ficar mais complicada, né? Porque eles têm um êxito nesse processo todo. E a gente se frustra por não conseguir que eles aprendam também, né? Então, olha, antes de ter o conteúdo, assim, primeiro, bom, que idade eu estou trabalhando? Né? Como é que funciona o tratamento dessa idade? Como é que eu consigo chegar neles? E aí, depois disso, aí toca a ficha, aí dá para ir, né? Com as suas ideias, o que se encaixa melhor. Você está Também. falando em estabelecer uma comunicação com o teu interlocutor, né? Seja ele de que idade for, para você poder estabelecer que tipo de mensagem você vai enviar para poder depois trabalhar o seu conteúdo. Quer dizer, na verdade, não é essa ordem, é tudo meio misturado, né? É tudo meio misturado, exatamente. Esse que é o bonito da coisa. Às vezes pode parecer assim um pouco desorganizado, mas não é, sabe? Porque quando a gente trata com o ser humano, existe essa questão do bonito daquela bagunça, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Que é trabalhar com a questão dos sentimentos, com a percepção, com a necessidade da criança ou do adolescente também, porque eu não posso. Agora eu estou atuando com o ensino básico, né? Mas com a educação básica, mas ensino médio eu não tive ainda a oportunidade de atuar. Mas é um comportamento completamente diferente, então não adianta eu, Luzia, chegar no ensino médio com um sorriso que eu chego na educação infantil, ou nos anos iniciais, e com o tipo de conversa que eu teria. Tem que ser tudo modificado, tem que ser tudo diferente. É preciso, assim, que tu faça um trabalho meio que de detetive, sabe? Vamos ver como é que se comporta. O que eles estão assistindo? Uma coisa que eu faço. O que essa idade está assistindo no momento? O que eles estão vendo na televisão? Para os pequenos, o que eles estão assistindo de desenho? Quais são os heróis, whatever, sabe? O que eles estão fazendo? Porque a partir daí eu começo a fazer aquela incubação toda. Eu começo a associar e pensar, bom, se eles gostam disso, eu fico comparando com o meu filho também, por experiência que eu tive na idade dele, ele gostava disso. E eu tenho alguma coisa parecida dele ainda aqui guardada. Eu fico meio esquilo, eu guardo assim, os brinquedos dele. E até está sendo bom. Sim. Porque eu uso bastante, né? Deixa eu te falar aqui, ó. Só para a gente compartilhar aqui, tem algumas pessoas assistindo, não sei quantas aqui, mas a Joana está aqui com a gente. Eu vou falar pelo nome que está aqui. Eu tenho o nome aqui, a da Pri Sushi está aqui com a gente. A Teacher Luciana 08 está aqui com a gente. A Deise Lima Baltar está aqui com a gente. Quem mais? A Nath 120-103 está aqui com a gente. A Sil Gigoski está aqui com a gente.
A Joela Antônio Fur está aqui com a gente. Quem mais? A Deise, já falei. A Luísa Gressler está aqui também. Isso, trabalha comigo. A Enara Drummond, então, bem-vindas todas aí, todos. Quem mais? Tem mais gente aqui. O Brian Frederico está aqui com a gente também. Boa noite. A Juliana Ximenes está aqui. Juliana Ximenes está aqui com a gente também. A Elda Nenos está aqui com a gente também. Quem mais está aqui? Enfim. Os comentários são sempre desse momento aqui. A Joana está comentando ali que tudo junto misturado, bem complicado, bem comum e difícil. Enfim, falar um pouco sobre essa questão de desenvolver criação, né, que você está dizendo. Você está falando que você junta a partir da realidade que você observa, né? Que é como é que você chega neles, né? E o que você tem caminhado desde que começou esse isolamento para poder estabelecer alguma coisa que te faça chegar nos teus educandos, alunos, a partir dessas limitações que é a videoaula, né? Como é que você faz? Bem, primeiro, assim, ó, não tenha medo de aprender, né? Que uma das coisas que a gente precisa saber é que não é só o aluno que aprende, a gente também está no mesmo barco que eles. Então, muito assim, das duas instituições em que eu atuo, são duas instituições privadas e tanto uma quanto a outra dão um suporte bem forte nessas questões assim de, olha, os recursos que tem são esses, mas também busquem conhecimento em cima disso, não é de mão beijada, né? Então, isso aí é uma coisa que, se a gente quer que o nosso aluno faça isso, nós também precisamos fazer, né? Mas, enfim, pesquisei muito e ainda continuo pesquisando, sabe? Quero tratar um tópico, tá, ok, vou tratar esse tópico, mas como é que eu vou me posicionar perante o vídeo, a câmera, como é que a minha fala vai se direcionar com relação a isso, já que eu trabalho com vocabulário, eu dou aula de inglês, então eu preciso saber, por dar aula de inglês para os menores, eu uso muito concreto, então eu estou acostumada com aula presencial e eu estou tendo que transformar o concreto numa aula virtual. Então, é um trabalho de pesquisa um grande legal. Desafio, né? Não, mas eu te digo assim, no início eu ficava exausta, Márcia, exausta de entrar assim, sabe? Não, senta na cadeira aqui e segue. Vai, vamos lá, vamos lá. E aí quando tu começa a digitar as coisas, já começa a dar tilt, um mistura, bom, agora é hora de parar. Né? Mas mesmo assim, no outro dia, cá, aqui de novo. Tudo de novo. Como é que você divide o seu dia? Provavelmente sua jornada de trabalho aumentou bastante. Sim, mas vou te dizer que eu gosto, sabe? Eu não posso dizer assim, está horrível. Não, é só tu saber organizar, né? Exatamente essa questão de rotina. Porque a rotina para todo mundo é diferente. Isso aí é certo. Então, só basta a gente se acostumar com essa nova rotina. Então, como é que eu vou fazer uma rotina de trabalho dentro do meu ambiente familiar? E tem outra movimentação também, que não sou só eu. É uma reeducação familiar, né? Todo mundo tem que aprender, né? Como foi bem abordado na live tua com a Joana também, porque a Joana tem uma guriazinha, tem a Laura que é pequenininha, né? E eu já tenho o Pedro que já é pré-adolescente, então eu não tenho problema quanto a barulho, essas coisas, né? Porque já é outra situação. Mas a gente precisa Deixa eu te falar aqui, eu estou aqui com a Rosa Bertolini, a Rosa Ferreira Bertolini é uma grande educadora que desenvolve um projeto muito legal em São Paulo. Eu vou conversar com ela essa semana, na quinta-feira também, e a Rosa está participando aí de uns projetos interessantes, o pessoal que puder, assiste na quinta-feira, vai ser bem legal. Está aqui também a Cris Molina, a Cris Molina também chegou agora, o Mundo da Lola chegou aqui também, quem mais? A Cris Molina está dando tchau. Enfim, Luzia, eu falar um pouco sobre a questão dessa família que sai agora, ou que começa agora, ou que, enfim, adequa, né? Porque agora está todo mundo isolado. Não existe mais a possibilidade ou pelo menos é muito difícil, a mãe ter o seu trabalho, o pai ter o seu trabalho, o filho ter o seu trabalho, ou quem, conforme for, qual formato de família for, exceto quem está sozinho, né? Quem está com alguém a mais, não tem como evitar de compartilhar
a sua relação profissional. Então, todo mundo um pouco passa a participar da relação profissional do outro. Você vê assim, não? Nossa, conseguiu ilustrar, sim, perfeito, porque são duas áreas de atuação aqui na minha casa completamente diferentes. Assim. Eu atuo na área da educação, meu marido é cabeleireiro. Então, Entendi. não, tudo bem. É bem diferente porque o que eu preciso de espaço e de som e de barulho não é a mesma coisa que ele precisa. Então, Certo. tem momentos em que algum cliente dele vem aqui em casa para que ele possa atender de forma segura. Aí, o Claro. que se faz nesse momento? É um tal de fecha a porta para cá e para lá, porque eu uso o JBL para fazer para tocar as músicas, então eu coloco no volume alto para que eles possam escutar em casa a JBL. Tem Entendi. mais a outra situação do meu filho tendo aula no outro quarto. Então, é porta fechada no quarto dele comigo, é o Pedro no outro quarto tendo aula e o meu marido na sala cortando cabelo. Uma coisa assim, ó, que eu nunca vi. Mas funciona, né? Funciona. Tem que A sua funcionar. conexão tá. A sua voz tá boa, mas seu vídeo não tá tendo, tá? Só para você saber, tá? Tá. Bom, Eu vou ver. eu acho que eu hoje conversando com a Rosa rapidamente, né? Ela ainda comentou essa questão da escola que vai surgir agora, que está surgindo, né? Na verdade, eu acho que o novo normal, o novo, né? Porque nem o novo que a gente sabe e imaginava há pouco tempo atrás que seria o novo, não é mais o novo, né? O novo é um outro novo, é uma outra história, porque eu não tenho essa informação definida, mas eu ouvi em algum lugar que é uma experiência mais próxima da gente, a gripe espanhola, né? Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá. É só a minha imagem que está congelada. Eu não sei se está congelada para ti também. Tá. Não, eu não estou vendo, mas assim, eu vou tocando assim, tudo bem? Pode ser? Tudo bem. Tá bom. E a informação que eu tenho é que a gripe espanhola durou de cerca de 2, 3 anos até que as coisas assim, voltassem ou entrassem num novo eixo. Eu acho que vai ser dessa forma que a gente vai passar aí. Antes de te devolver a palavra, só marcar aqui, olha, tá, então já a Luísa Gresser está falando, Lu, sua câmera travou para mim. Então, eu não sei. É mais um aprendizado que a gente tem que fazer, né, Luzia? A Nossa, mas tecnologia. para mim tá bem melhor agora. Tudo melhorou. Então pronto, eu não sei. A gente não sabe. Tem uma explicação, sabia? Tem uma história de banda, de internet, que aí tem um determinado momento que congestiona. É uma historinha aí, uma lenda. Eu tô mais para achar que é uma lenda do que. Enfim. Mas, ó, o legal é que o pessoal curtiu, tanto é que tá voltando um monte de gente aqui e outras pessoas que estão entrando também. A teacher Luciana voltou aqui, a Angela Frachelli, que eu não me lembro, estava lá, se estava lá, voltou. A Cris Molina, Evana Harket está aqui também. Quem mais? Aqui a Daisy Lima Baltar está aqui também. A Nath F. Garcia está aqui também. A Sil Gigoski está aqui também. Daisy Lima Baltar, já falei. Enfim, vamos para frente, né? Vamos só recapitular. A gente já conversou um pouco sobre o início. A Luzia falou como é que tem a questão de toda a pesquisa, falou de tentar estabelecer como é que as crianças lá dela, o que gostam de assistir, para ela buscar um caminho para poder retomar, estabelecer um diálogo, né? Uma fonte de interesse comum, enfim. Ela está contando sobre isso. Aí a gente estava falando um pouco da questão da família também, né, Daisy? Né, Luzia, perdão. E, enfim. Você estava falando, eu realmente não me lembro agora no final, porque deu esse problema aí, mas você estava, de modo geral, era isso, né? Que a gente estava conversando, né? Ó. Exato. A gente estava conversando a questão familiar, assim, em casa, como é que Isso. fica, que são das áreas diferentes, né? Você estava Então, falando, seu filho fica num lugar, você fica no outro, seu marido fica na sala, você bota som lá para as crianças, para elas poderem acompanhar. não, aí teve um dia que ele botou som para o cliente dele. Eu disse, meu Deus do céu, eu devo estar atrapalhando com música infantil enquanto ele está atendendo adulto na sala, né? Uma coisa assim, nada a ver. Mas, enfim, né? É a realidade, né? Não tem o que fazer. A gente tem... Na verdade, a realidade que vem para dentro da gente é uma realidade compartilhada com os outros, né?
porque na verdade não é a que a gente quer, é o grande mosaico que tem a ver com aquele som que está tocando no vizinho ou que passa o carro na rua, misturado com uma luz que, né, tudo um... É bem assim mesmo, bem assim. E Mas, pois não, vamos lá. mas no fim, assim como eu estava te dizendo, a gente acaba se acostumando, sabe? Sim. E E as aí crianças depois... estão se acostumando? Então, é como eu estou dizendo, depende da idade, né? A idade do meu já acostumou, sabe? Tô até, nossa, como é que vai ser depois na volta, né? Que vai ser uma readaptação também. Os seus alunos têm Provavelmente, que idade, Luciana? bom, é da educação infantil até o primeiro ano que eu atuo. Então, é uma gama bem curiosa de comportamento, né? E bem, apesar de serem pequenos, cada faixa etária tem uma reação diferenciada, né, para os estímulos e para as coisas também. Então, é por isso que eu fiz questão assim de frisar muito no início, de tu conhecer a idade que tu tá trabalhando, entende? E uma das coisas assim que eu tive que aprender muito, que é uma dica que eu vou dar para todo mundo, cuidar muito, que uma das pesquisas que eu fiz com um povo que é radialista, olha até onde é que a gente se mete para poder aprender, né? Eles chamam de dead air, que é quando dá aquelas paradas de som, tu tá seguindo um assunto e de repente tu dá uma parada, né? Essa parada, dependendo da aula que tu tá dando, da idade, tu perde a aula, tu perde o fio, né? Então, também quando a gente fica muito muito tempo assim com as crianças, tu não mostra aquela segurança toda, tipo, vamos lá, estamos aqui de mãos dadas e a gente vai seguir esse conteúdo que está sendo realizado. Tá. Então, são pequenas dicas assim que realmente funcionam. Se eles são muito pequenos, e eu começo nessa questão eventualmente no dead air. Sabe os brancos? É isso que eles chamam de dead air. Quando eu Entendi. eles já saem da onde eles estão. É muito fugaz a atenção deles, é muito rápida de ser perdida, é isso? Exatamente. Então, eu preciso manter o contato visual com eles, mesmo não estando na frente. Aí, como é que eu faço isso? O que eu tenho pego, assim, de brinquedos do meu filho, tu não faz ideia, para poder fazer a relação com eles do que eu estou trabalhando. Então, nesse momento, eu uso muito a minha voz, porque antes de eu mostrar uma música na JBL, primeiro eu uso a minha voz, a minha fala ensinando como é que eu estou cantando, para eles entenderem comigo, que eu já tenho mais uma ligação mais íntima com eles do que uma JBL que vai tocar uma música do YouTube, né? Ou do arquivo que eu estou usando de mídia para eles. Só depois que eu chego com o arquivo de mídia. Primeiro é comigo, eu abraço. Não, minha voz não precisa ser das melhores, mas eu preciso que eles entendam o que está sendo dito. Precisa ter claro que quem conversa com eles, quem está falando com eles é você, não é outra coisa, não é outro caminho, outro emissor. Exato. E uma das coisas que se trabalha bastante até na faculdade de letras, essa questão do inglês, dificilmente vai ser, na questão da tradução, no entendimento da criança, não é só aquilo que a gente está falando, mas sim a expressão que se está fazendo, a forma como tu coloca o teu corpo, a entonação da tua voz. Então, isso ajuda muito. Por isso que eu faço questão de chegar e falar do jeito que eu tô acostumada a conversar com eles. Porque se eu fizer de outra forma, não vai dar certo. Eu não vou conseguir chegar aonde eu quero. E tem funcionado. A forma como você conversa hoje é parecida, faz referência à forma como você conversava presencialmente, é isso? Exatamente. Eu sigo o mesmo. Você, na verdade, a ideia, a estratégia, a tática que você veio usando foi de tentar trazer elementos sonoros, elementos enfim, de movimento, né, que você tinha na sala de aula para dentro do vídeo, para que estabelecer a partir dele uma comunicação dentro da originária, se é possível, isso, da virtualidade, é isso? É isso?
Isso, e até que eu vi que a Jo perguntou, geralmente eu uso os DVDs e os CDs de acordo com os livros que a escola adota, né? Eu preciso seguir o programa de acordo com a editora, com o livro que eles estão usando, Claro. mas também eu vou além, porque a gente aprende a pesquisar, né? Uma das coisas boas que tem da educação, tu tem que estar sempre garimpando. Então, Certo, um certo. dos lugares que eu gosto muito é do YouTube, onde a gente consegue as salas, né, onde tem esses vídeos que são bem utilizados. E não é só isso. Uma das coisas que eu aprendi também, a prática vai te dando esses instrumentos, né? A colocar em cima ali na pesquisa, no Google, eu coloco em inglês, mas dá para colocar, acho que em qualquer outra língua também. No português também tem uma busca boa. Tipo, o que tu quer ensinar, seja bem objetivo no que tu quer ensinar. Como dar aulas sobre whatever, sobre family members, ou qualquer outro tópico, qualquer outro assunto. Mas aí eu coloco em inglês. Automaticamente o Google ele vai me dirigir em salas de aulas, ou videoaulas, ou conteúdos, ou também planejamentos internacionais, ou de outras pessoas que estão no mesmo barco que eu. Só que eu não pego um só para seguir como foco. É como eu te Certo. falei lá no início, é a salada que é o mais bonito de tudo. Ah, isso aqui eu gostei. Uhum. Claro, Ah, legal, claro. encaixa mais com esse outro aqui. Então a gente vai fazendo uma mixagem, mais um trabalho de DJ, assim, uma coisa de vamos pegar um pouquinho do som de cada um e transformar numa música só para ver se eles vão pegar essa melodia, né? Muito E legal. Alô? tá muito certo. Eu Deixa não eu te, uso. deixa eu te cortar aqui para te falar. Eu já falei da Deise, a Nath está aqui também. Quem mais está aqui? A Sil Gigoski está aqui também, já falei. A D. Araújo, Maria Angélica está aqui também. A Joana Banana está aqui também, está rindo lá. A Deise, a Cláudia Juliane. Oi, Cláudia, está aqui também. Quem mais está aqui para a gente? Tá? Camila Lopes está aqui, voltou também, está aqui com a gente. A O minha irmã. sua irmã, então tá bom. Então, bem-vinda, Camila. Tem aqui o Como Ganhar Dinheiro Online, vai entender, né? Mas tudo bem, bem-vindo. Opa! Esse aqui é o cara, né? Ou a cara. Tá o Sérgio Ferreira aqui, que é o D'Artagnan, querido, bem-vindo, irmão. A Elda Nemos está aqui, Elda Nenos está aqui também, vou dar um oi para ela. Letícia Moura, 0505. A Luísa Greg, uma outra entraram. Luzia, não estou te vendo. Bom, realmente, Luzia, continua o mesmo problema, mas acho que agora a gente vai igual até o É, final, né? E quem exatamente. sabe no outro momento a gente faz uma live, prometemos fazer uma live onde você vai aparecer totalmente aqui, né? O tempo todo aqui. O Sérgio está dizendo o seguinte: fantástico, a partir do universo infantil para aplicar o conhecimento, haja criatividade. A Joana está perguntando para você o seguinte: qual plataforma você usa, Luzia? Outra coisa que o D'Artagnan está perguntando aqui, na nossa escola estamos usando e gostando do Edmodo. Quem mais aqui? O Fabinho Oficial entrou. Bem-vindo, Fábio. A Nath 120103 também está aqui. Quem mais está aqui? Serginho Ferreira, é isso aí, está aqui. Patileu que está aqui. Enfim, a Mônica também está aqui. É isso. Então, o pessoal está perguntando que plataforma que você usa, quer entender Tá. detalhes aí, para você dar uma. Eu queria também te perguntar o que é JBL, porque eu conheço JBL como coisa de som aqui. Eu não sei o que é aqui. Exatamente, é aquela caixinha de som aonde eu conecto ela Bluetooth no meu celular Ah, e tá. eu já baixo os vídeos que eu quero, as músicas que eu quero ali no celular. Então, como eu estou com o computador sendo usado, eu só aciono o meu celular direto no Bluetooth da JBL e eu só marco ali na hora de tocar e na hora de pausar. Então, eu tenho Você um já... som com mais qualidade. Legal. Teu plano de aula já é um planejamento. Tem mais planejamento, é isso? Aumentou teu Exato. planejamento de aula? Aliás, é o que a gente pode dizer que é o que move tudo é o planejamento, é que nem a receita, né? Parafraseando. Porque se tu segue para outro lado da receita, o bolo batuma, dá uma coisinha meio um pouco errada. E Muito bom. falando da plataforma que tinham perguntado, eu utilizo o Google Sala de Aula. Mas tem os pacotes que eu também descobri agora com a prática, né? Tem o que é do Google for Education, que é para as escolas, e para outros lugares que não comprei o Google for Education, tem o Google para empresas, o Google Classroom para cursos livres, né? Esse tipo de coisa.
Então, o tipo de ferramenta é diferenciado. Algumas coisas que eu posso usar no Google Classroom, que é o do Google, que está dentro do Google for Education, eu não posso usar no outro Google Sala de Aula, porque não está dentro do pacote Google for Education. Hum. Se vocês me vissem eu me mexer, eu sou muito de gesticular, eu estou aqui dividindo com as mãos aqui no falo, mas eu sei que a minha imagem está congelada. Mas, É. enfim, eles se dividem em dois, né? Até agora, da experiência que eu tenho. E Certo. dentro disso tem a extensão que a gente usa, que hoje de manhã começou a dar algumas complicaçõezinhas, que é do Grid, que aí começa a dividir os quadradinhos para tu enxergar os teus alunos, né? Ou o que também estava se falando em outros lugares, que a gente está dando aula para bolinhas. Né? Chega até a ser um pouco engraçado, porque, dependendo do nível, da quantidade de alunos, eles ficam em bolinhas com a inicial do nome. Ah, Né? sim, sim. Entendi. Não aparece a Só imagem da criança? Não, dependendo de. Não é o meu caso, porque eu não tenho um número tão alto de alunos, mas para quem tem, para quem é nível universitário, tem mais de 30, as bolinhas aparecem, não tem como não aparecer. Tá. Então, a gente começa a dar aula para bolinhas, né? Então, são coisas que E mudam. deixa eu te perguntar uma outra curiosidade. A gente sabe que já existiam experiências de aulas assim antes dessa fase do isolamento total, né? Existe, a mesma coisa que existia antes, ou houve alguma alteração? Tu diz a nível digital? Já existia, né? Algumas escolas já praticavam Sim, já isso. existia, e nós tivemos agora que nos adaptar a esse contexto novo. Mas Certo. a nível tecnológico, assim, de programação, eu não sei te informar. Mas, por experiência eu não trabalhava ainda com o Google Sala de Aula, mas o meu filho tinha também aula requisitada, trabalhos requisitados no Google Sala de Aula sem ter videoaula. Então, com isso, o que deu para perceber? Que se abriram ramificações de outros recursos para a gente aprender a usar, que não se usava antes. Então, o recurso estava lá, só que a necessidade não era para o uso dele por si só, e o que eu entendo. Então, a gente teve que ver, pô, tem o Google for Education, qual é a melhor forma que eu vou usar essa plataforma agora? Né? Como é que eu vou... Alguém comentou aqui que as pessoas estão fazendo atualização aqui, ó, corrida espacial das plataformas, a Cris Molina está dizendo, né? Aí Exato. disse que ela está dizendo que lançam atualizações sem testar, né? A Joana está dizendo que no Teams as bolinhas aparecem quando as câmeras dos alunos estão desligadas. O Sérgio está dizendo, acredito que os estudantes mais velhos, por dominar mais a informática, a autonomia é maior. Sim, imagino. É verdade. É verdade. Isso é mais provável. Só que... Na verdade, essa corrida pelas atualizações é real, né? As coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande por parte dos que desenvolvem os aplicativos, não é? Sim, sim, é muito grande. Mas uma das coisas, uma observação que eu queria fazer com relação a isso, que acredito que os estudantes mais velhos dominem mais, eu acho Sim. que as coisas estão um pouquinho... Eles podem até ter mais segurança para fazer, mas os pequenos, que eu tenho notado, de 4 anos, nossa, eles dominam muito essa plataforma. Porque quando eu peço... Sim, quando eu peço para desligarem os microfones, eles já sabem onde desligam, eles já sabem aonde desliga a câmera, onde liga a câmera. Então, eu noto que eles olham para o lado para acionar os pais quando tem algum universo de atividade para fazer com eles e eles ficam na dúvida. Porque eu já percebi famílias, o que eu acho muito bom, é que ficam ao lado da criança e na hora que eu peço desliga, eles não desligam pelo filho. Eles ensinam, ó, aperta naquela bolinha, ó, faz isso. Então, já percebi famílias fazendo dessa forma. E isso aí é o que ajuda muito. Os pais participam das aulas. Participam. E eu diria que é quase que uma alfabetização digital, né? Tanto para as crianças quanto para nós também. Né? E tem que ter paciência com isso tudo. E eles sabem, Márcia, eu fico impressionada. Porque eu peço, e além de eu falar, aquilo que eu tinha dito no início, da questão de gesticular, da questão do tom de voz. Então, eu estou falando, pena que vocês não podem ver, mas eu tô fazendo ao mesmo tempo, né, para eles. Então, isso, para o cérebro, na capacidade de associação, tem uma velocidade muito maior de compreensão também.
Sim, Então nós eu tenho estamos mais apenas isso. ouvindo aqui, né? Quando você está embaixo, Exatamente. você vê e ouve, já é uma associação, não é isso? Exatamente. Tá usando os É, sentidos, né? E sim. criança é assim, só não pode tocar na teacher, né? Mas tudo bem. Pois é, e o pior, e aí, quando eu voltar, também vai continuar sem poder tocar na teacher, né? É, nem me fala. Deixa Me eu te dá uma. falar que o Sérgio está dizendo aqui que a universidade. É que o Sérgio já tá, ele tem uma experiência que vai com alunos mais velhos e tal, né? Então ele está dizendo que a universidade usa o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, né? A Sim, Joana está concordando totalmente com você, está dizendo que as crianças sabem tudo, que é uma loucura, os dela também, os alunos dela, né? Para esta idade é o visual. Ah, sim. Isso é interessante que a gente tocou nessa conversa também, lá com a Joana, que é a questão do visual, né? Aí exato. mas você tá acrescentando um negócio interessante que eu acho, pelo que eu entendi, você usou ou premeditado ou intuitivamente. Você, quando você foi para o teu mundo virtual para dar aula, para a sua sala de aula virtual, você procurou repetir na sala de aula virtual a sua voz, as tonalidades e tudo que você fazia na presencial para tentar fazer esse elo, né? Isso mesmo. E eu acho Isso muito mesmo. interessante acho muito interessante porque você deixou claro que o que você está fazendo de pesquisa, não só a pesquisa de ensinamento, a pesquisa de todo software, essas coisas todas que você deixou, que está bem claro que você é uma estudiosa de tudo isso, mas também você tenta o tempo todo fazer a leitura das crianças, né? Como é que elas estão Exato. reagindo e estão conversando com você. Exato. Porque já teve situações assim que eu até comentei antes, no início da outra live, das atividades de carta na manga, que eu sempre tenho. Eu Hum, sempre tenho. A coringa, que eu digo assim, aquela conte não mais, deu, conte mais. aquela não deu, a outra vai dar. Então, Hum, porque como eu falei para ti, assim, para todo mundo, que por se tratar de pessoas, naquele dia, e por ser criança, tem criança que entra com sono, tem criança que está almoçando, porque até os horários de almoço ficaram diferenciados nesse período, em função de trabalho das famílias também. claro, Então, claro. é pai e mãe cozinhando, é todo mundo se revezando e as coisas atrasam. E aí pega Sim. o horário de aula deles. Então, já teve criança com o pai do lado dando a comida e a criança tá fazendo aula comigo. Teve criança com um copo do lado e tu vê que estão esfregando o olho. E a mãe diz, É. ai, desculpa, tá com sono. Não tem problema. Se quiser, deixa descansar. Eu sei que ele está escutando. Se não... Ai, teacher, desculpa, ele quer ir para o pátio brincar. Deixa ir para o pátio brincar. Outra hora vai estar mais disponível para aprender. Né? Não dá para aquela coisa forçar, porque aí nunca mais. Aí não Sim, tem mais como chegar. Né? Mas, perde, enfim, perde o elo, né? Perde perde o o elo. elo. Perde o É. elo. E essas atividades, quando as que a gente programou com todo amor e carinho, não dão certo, E não pode se frustrar, né? não, não dá, não dá. Aí é que tem que mostrar o gás que tu tem e dizer, não, peraí, vamos lá. Aí vai ali na atividade extra que tu tem de Coringa para puxar de novo a tua turma. Porque se a gente for falar de adulto também, o adulto também num curso, num seminário, numa palestra, tem horas que começa a piscar, que tá cansado, né? Tem horas que não tá na vibe de estar naquele local ali, tá ouvindo, tá processando, mas não tá ali, entende? Sim. Então é isso que eu quero dizer assim, a gente saber com quem está lidando e poder entender também, porque assim como tive uma aula essa semana em que eu coloquei a JBL e eu avisei já na marcação das meets, ó, se preparem que no dia tal a gente vai dançar, sabe? Então já vai tudo avisado com antecedência para não dar complicação. E Certo. sabe o que eu observei? Teve uma família que escureceu todo o quarto e botou uma luz negra piscante. Então eu achei o máximo, porque estavam curtindo, tinham pais dançando, mães dançando, e não precisavam, mas estavam ali, sabe? Muito Eles legal. compraram a ideia. E é do jeito que a gente vende a ideia também, né? Se tu Sim. vende uma ideia com organização, se tu vende com respeito, se tu vende com sabedoria, ó, isso está sendo feito por causa disso. Aí tu vende. Isso não é só para educação, é para qualquer área. Tu Claro. vai vender produto X, tu vai ter que saber o que tu está vendendo e como fazer e quando fazer. E Muito se não dá legal. certo, né? É.
Muito É isso que legal. e isso que eu estou te dizendo é aquilo que. Lembra que eu falei da incubação, que a gente começa a pegar a ideia de tudo que é pontinho? Então, é isso aí que eu quero Aham. dizer. É, deixa eu te comentar mais coisa aqui, porque tem o pessoal tá junto aqui com você falando um monte. O Serginho está dizendo o seguinte: como os pequenos temos mais problemas, pois quando perguntamos no vídeo, as crianças respondem e o vídeo não interage. É uma percepção, uma experiência dele lá, né? A Joana Sim, está dizendo que temos que ser os mesmos virtual ou presencialmente. A Rosa está dizendo o seguinte: acredito que a era de educação digital ampliada agora com a pandemia é uma linguagem a mais, que estamos todos tendo que lançar mão. é. Aí a Joana está concordando também com a Rosa, a Karina FBR entrou, a Rosa está dizendo que pequenos e grandes aprendendo a lidar com essa linguagem, a Joana está concordando, né? A Cris Preta entrou, Exatamente. o Cris entrou aqui, quem mais? Estão discutindo, estão conversando aqui, viu, no Ah, paralelo coisa aqui. boa. Respeitar Isso é os que é bom. diferentes ritmos e realidades. O Snapcell entrou aqui. A Joana sabe muito essa mulher. O Sérgio está dizendo aqui que o mundo digital é mais um recurso para aprendizado educando. Nesse momento de pandemia, principal que todos temos que aprender. Aí está aplaudindo, aplaudindo. A Joana está aplaudindo. Então, enfim, é o tempo todo o aprendizado de lado a lado, né? É, essa questão de aprender com os pais é muito interessante, porque é, você acha que acabou aquela época de que o pai e a mãe deixavam a criança na escola e iam tocar sua vida e mal sabiam o que a criança aprendia na escola? Não, eu acho assim, ó, isso ainda está presente, só que agora ficou um pouco que de lado, porque não tem como eles Não tem como ficarem fugir? tão aquém dessa situação, não tem como fugir, entende? Eu sei que Porque eu fui antes meio era. malvado agora, mas enfim. Não, porque antes, como é que eu vou te dizer? Era mais mecânico, tu entende? Bom, meu filho está no turno integral, ele entra de manhã na escola, eu vou buscar de noite. Meu filho está o período da tarde na escola, bom, a parte de aprendizado é com a professora. Eu só vou ali, retiro, busco, coloco as coisas de acordo com a necessidade que a professora está pedindo e assim vai. Só que agora o jogo virou, né? Então, o mesmo pai que levava na escola está tendo que acompanhar, está tendo que fazer as atividades do lado. O que era feito, se a gente for pensar, parece que o mundo dá voltas, né? Muito tempo atrás, se a gente for ver na história, aquela questão de homeschooling já existia, É, porque as famílias já faziam isso em casa, de auxiliar, É porque não tinha tanta tecnologia, então vamos pegar um livro, vamos pegar uma coisa, vem conversar, né? Então, sim. agora está voltando. E a gente não... E sabe o que assusta mais? É que essa volta aí dessas questões do diálogo, de estar junto, meio que assusta, porque não se É. fazia mais, Eu né? imagino. Você tem um cara chamado Yuval Harari, que fez aquele livro que todo mundo já leu aí, chamado Sapiens, e ele desenvolve ali uma ideia de que Ah, na eu evolução. vi. Ele desenvolve aquela ideia de que houve a revolução cultural, se não me engano, social, não me lembro agora, que ele chama, que é quando começa a haver as plantações. E aí se deve aquilo ao advento da família, do clã, né? Quando se estabelece lá. Depois ele vai falar da revolução da questão do Estado, né? Quando o Estado começa a ficar no lugar, a concorrer com a família, né? Porque o Estado começa a chamar o cidadão, a questão política, tal. E ele diz que mais recentemente, com a Revolução Industrial, vai surgir o mercado, né? Que é novamente uma outra concorrência. Então ele fala que o Estado concorreu com a família e que o mercado agora concorre com o Estado para tirar o indivíduo da família. E agora com essa história da pandemia, a família Voltou. exatamente. E aí você está falando do homeschooling, né? Exatamente porque teve uma conversa lá no final dos anos de 2018, na época da eleição aí, que falava muito que as crianças tinham que poder ter direito de estudar em casa, não sei o que lá. E claro que era mais polêmico porque a proposta era de um outro jeito, mas agora as pessoas estão precisando realmente ter que pensar nisso que você tá observando, né? Então, talvez seja um momento que os pais tenham que realmente participar da família, né? Como um todo, né?
E esse momento aí que dentro dessa participação tem a parte do trabalho, tem a parte do... Tem mais de uma pessoa para usar o mesmo computador, não tem, às vezes, computador para todo mundo. Tem que ver também qual é o outro desafio. Ah, mas o meu computador, ele pode tal coisa, ele tem a capacidade para isso que está sendo exigido agora. Nossa, mas agora eu não tenho como comprar um outro computador, eu não tenho como aumentar a minha internet. Então, a gente precisa também pensar em outras realidades, né? Que, da questão da... Quando se fala em sociedade, não é só daquela privada onde eu estou inserida, tem o pessoal que atua na rede pública. Pois é. Então, o que eu ouço também de relato que a situação, ok, a situação virou, mas como é que alguém que não está tendo dinheiro para comprar comida para o seu filho, não está tendo condições de pagar as coisas de casa, vai Sim. conseguir sentar para dar uma aula, onde não se tem internet, onde não se tem nem comida, às vezes. Aliás, Né? segunda-feira eu vou conversar com a Mirka, que é uma professora do ensino público aí de Porto Alegre. Que a gente vai, ela, pelo que a conversa que eu já tive com ela, a realidade é bem mais dramática, né? Não, é complicado, sabe? Eu vejo assim, relatos de distribuição de cestas básicas, eu vejo o pessoal se esforçando. E posso te dizer, eu sou privilegiada, sabe? Porque eu estou num ambiente em que eu consigo passar aquilo que eu estudei ou aquilo que eu preciso aprender mais ainda, porque não posso te dizer, Márcio, eu sei. Não, eu não sei. Tanto que aconteceu essa situação, eu tive que me reinventar. A gente precisa se reinventar, né? Porque o que eu tinha de ferramenta antes para agora não dá. Eu tive que adaptar, né? Tem que fazer todo aquele processo que lá no início dos os 4 passos, né, para a gente criar alguma coisa, tem que estar sempre presente, não só para o trabalho, mas para a vida pessoal também, né? Que a gente É, também vive. o Rio Grande do Sul não tem nenhuma previsão de retorno, não, né? Não, não. Agora acho que no final do mês vai sair um outro decreto, mas ainda não. O pessoal está muito cheio de dedos, sabe? O Sim, governador ele está bem atento quanto a isso. Não, sim, não sei. Eu também não posso te mensurar porque a gente aguarda por terceiros, né? Por claro. pesquisas, como é que estão, por número de testes, número de leitos. Então já fica se cogitando, mas será que é verdade? Será que não é verdade? Não sei, mas é o que vem passado para nós. E aí, com esses dados que nos chegam, é o que a gente tem que trabalhar, né? Claro, claro, claro. Sendo verdade ou não, né? Então, é arregaçar as mangas e vamos lá. Não dá para É, abandonar o barco. ó, fazendo uma comparação, a Joana, lá na Espanha, termina agora em junho, né? Então, eles estão terminando o ano letivo, lá vai começar um outro em setembro. Então, a gente aqui, na verdade, passado que um mês, agora não me lembro se aí começava em janeiro, começava em fevereiro, né? E Não, logo em aqui seguida foi em março. já começou não, eu digo, começaram as aulas em março ou já Não, aqui as aulas começam normalmente em fevereiro. em fevereiro? Então, e logo em março já começou essa situação toda, né? Então você muito pouco conviveu com as crianças, ou você já tinha esse contato anterior? Como é que era essas classes, essas salas de aula que você, essas turmas que você tem hoje, como é que você já tinha algum contato? Como é que foi essa transição para você? É bem legal a sua pergunta, porque assim, ó, como é da minha área, eu não fico a tarde inteira com os alunos ou a manhã inteira. Eu fico apenas o período que eu entro, dou a aula de inglês e saio. Então, o tempo de convivência é muito mais curto com relação às minhas colegas que permanecem o tempo integral ali com eles, né? Conhecem mais. Aí, o que a gente pode transformar isso? É conversar com o paralelo, é conversar com as colegas. Como é que eles estão hoje? Né? Tem alguma coisa diferente? Ou quando eu me lembro assim, olha que situação eu chegar e dizer assim, eu me lembro de quando eu entrava em sala de aula, né? Olha só. E eu me lembro de entrar e Interessante. perguntar, eles estão bem? Aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês queiram avisar? E parar para escutar um pouco a professora também e parar para ver a turma. E aquela questão da vinculação, de estar passando num corredor, eles vêm, eles te cumprimentam, para e cumprimenta, dá um oi, sabe? Do jeito que eles gostam. Abana de longe, pode estar Sim, exausta, mas desgruda um sorriso do rosto e vamos lá, sabe? Para eles é importante. claro. E, e eles já me conheciam, assim, de tempo ali na escola. Então, as turmas que eu peguei, só
numa instituição foi uma turma nova, na outra instituição eles já me conheciam de outros anos, só foi um repasse de turma, né? Ah, legal. Então eles já me conheciam, assim, pelo ambiente de estar passando, de outras situações escolares onde a gente participa. Então já fica mais familiarizado, né? E de Certo. falar com os pais também, porque pai também gosta de ser ouvido, de um Claro, sorriso, aquela coisa toda, mas tudo mediando o tempo também, para não dar muita margem, porque a gente tem, nossa, como tem que ter dedo para saber falar com família, a questão do tempo, até onde tu pode falar, até onde tu pode ouvir, né? Tem a questão claro. do respeito. Você É... tem feito essas reuniões com os pais? Como é que ficou isso na versão virtual? Não, na versão virtual, geralmente as reuniões é com a parte de coordenação e a professora que fica, né? Nós especializados, nós não entramos em reunião com pais Ah, nessas entendi. situações. Mas são a parte mais diretiva da escola e as coordenações que ficam mais Aí você junto. vai ter o feedback, né? Provavelmente. Exato, exato. E eu perguntar, quem não se comunica se trombica, né? Que falava assim, foi tudo bem. Tem que ser Sim, claro. assim. Claro, claro. Deixa eu falar para você, ó. Tem aqui o G Silva tá com a gente também, o Tassiano tá aqui, Makoto, grande Tassiano, a Wanda Clemente também entrou aqui. O Sérgio está dizendo o seguinte: a sociedade precisa exercitar a paciência, pois não dá para exigir das crianças dedicação e dos professores empenho mais do que já acontece. A criança aprende dependente do professor. Aí ele continua dizendo o seguinte: aliás, mais do que professor, deveríamos ser facilitadores do aprendizado. E também, para terminar, entrou aqui o Polaroid Fotomini. Eu acho Mas demais olha, o nome das pessoas. Bem-vindo, Polaroid. então, Interessante. sim, bem interessante. Aliás, a gente vai ter que, daqui a pouco, tem cada vez mais que desenvolver uma nova persona, né? Virtualmente, ainda que não seja, como disse a Joana ali atrás, né? A questão virtual e presencial, a gente não pode continuar igual, mas de alguma forma não continua igual, né? Como é que você vê isso? Não, eu vejo assim, até para a gente brincar um pouquinho, é uma realidade um pouco Jornal Nacional, sabe? Que no lado de cima a gente pode É estar de um verdade, jeito, é verdade. né? E no lado de baixo nos dá mais liberdade, né? Então, mais é para brincar um pouquinho. Mas, enfim, aquilo é toda questão de adaptação, né? Como é que a gente vai se posicionar, como é que a gente vai falar, a questão de todo o teu equipamento, onde é que tu vai estar. Então, é uma análise de ambiente, né? Uma das coisas que eu vi que perguntaram, que até acho que foi o Sérgio que comentou, com relação ao... como é que ele tinha perguntado do contato físico, que fica mais complicado, né? E aí eu me Ah, deparei com esse desafio. Eu disse, nossa, como é que eu sabe? Eu vou quebrar essa barreira e vou ter um contato físico virtual. Vou tentar. E não é que deu, sabe? Eu fiquei pensando. Não, eles não sentiram a minha pele, mas eles sentiram e eles puderam fazer comigo um jogo de mãos, o que a gente faz. Não é esse o nome em inglês, mas é tipo aquele do português fazia unidunité, onde tu colocava a mão e fazia a seleção de quem sairia antes ou por último, né? Então tu precisa tocar e precisa fazer a seleção entre mais de um aluno. E eu pensei assim, como fazer, né? Então, tudo aquilo da adaptação. Aí primeiro, eu expliquei bem a regra. Se eu vou fazer tal coisa e vocês, fulano tá aqui, o outro tá aqui, aqui e aqui. Eu vou começar desse lado e vocês vão esticar a mão como eu tô esticando, bem perto do vídeo. Faz de conta que eu tô tocando em vocês. Nossa, por 3 dias eu consegui jogar com eles. Então eles oh, botavam a mãozinha na boca, botavam na outra mão para fazer o unidunité em inglês, que é de um outro jeito que se fala e pediam, vamos jogar de novo? Vamos jogar de novo. Vamos jogar de novo? Vamos jogar de novo. E aí teve um que se atinou. Mas se tu começa pelo falando de tal, o outro que vai ser sempre o último. Então, aquela associação que eles fazem quando a gente está ao vivo ali a cores, né, presencialmente, eles conseguiram fazer virtualmente. Então, que sinal que legal, funcionou aonde eu queria chegar. Porque que o que, que, legal. eu, que, que eu fiz? Eu expliquei muito bem. Essa brincadeira, este jogo é dessa forma. Façam isso, ponto. Agora isso, ponto. E fui indo aos pouquinhos. E funcionou, sabe? Então, nem tudo dá. Nem tudo Certo. dá. Mas o adaptar, dá.
Então, é só ver de que forma que a gente vai conseguir adaptar esse tipo de coisa, como é que eu vou fazer esse trabalho, como é que eu vou chegar, na hora de se despedir, para dar um beijo. Que pena que vocês não estão me enxergando, gente, porque eu uso muito a mão, porque eu acho que a mão aproxima também. E hoje, para uma turma, eu disse assim, encosta e cheguem bem pertinho com a bochecha de vocês no vídeo. Aí eles chegaram, disse, agora o fulano de tal, que é o personagem do livro, vai dar um beijo em cada um de vocês. Então, o que eu fiz? Eu aproximei o boneco da câmera. É o mesmo movimento que se a gente se aproxima da pessoa para dar um beijo. E aí eu fiz o som para eles. Nossa, eles adoraram. Funcionou. Funcionou, sabe? Não teve aquele toque físico, mas teve foi o mesmo movimento sem ter o resultado 100%, né? Mas o resultado emocional foi 1000%. Você tocou no assunto interessantíssimo agora. A questão da emoção, ela tem um poder gigante se ela consegue conectar com o resto da linguagem e a partir da linguagem visual enfim, essas simulações que você está experienciando aí, se você atinge o resultado dentro da emoção deles, se você consegue criar dentro da emoção deles essa descarga de neurotransmissores, enfim, química neles, surte a mesma coisa, né? Exatamente. Até nisso da questão da conversa, teve um aluno que se machucou, foi um acidente caseiro de sapequice, que acontece, né? Então, mesmo eu sabendo daquela situação, não custa nada tu entrar numa aula ao vivo e perguntar, como é que tu tá? Doeu? Tá melhor agora? E ao mesmo tempo com os pais do lado, dispensar uns segundos para dizer, nossa, que difícil, eu também te entendo, porque eu também tenho um menino em casa, eu sei como é que é. Que legal. Então, é se colocar também no lugar do outro, né? Porque quando a gente se coloca, ufa, ela está me entendendo, né? Então, isso também já ajuda bastante. Que inclusive isso é uma vantagem agora, né, para você poder acessar os pais mesmos, né? Porque às vezes na sala de aula você era limitado, aí vamos olhar desse lado, né? Era mais limitada a criança, e agora a possibilidade que você tem de educar, entre aspas, a criança e os pais da criança, do seu ponto de vista de relacionamento com a professora, aumentou assustadoramente, né? Aumentou. É como se nós estivéssemos dentro da casa deles. Não, sabe? você está dentro da casa. É o que você falou brincando da história do Jornal Nacional, mas você realmente é um Jornal Nacional, né? No sentido que você entra dentro da casa da pessoa e tem controle, inclusive, sobre isso, né? Exato. E teve um outro exemplo para vocês, assim, que como ilustra muito. Eu dando aula aqui, acabou a aula, e às vezes tem uns que querem ficar de papo comigo, querem ter uma conversinha mais. Ok, se dá, tudo bem, se não dá, eu explico. Mas nesse papinho a mais, chegou uma mãe e pediu, por favor, é que o fulano ele tá pedindo que ele precisa muito ver aquele brinquedo que tá atrás de ti. Ok. Fui ali, peguei o brinquedo, mostrei, né? Ou seja, ele também entrou na minha casa, não fui só eu que entrei na casa dele, né? Porque sim, claro. Ele pôde escolher o que ele queria que eu pegasse para ele, entende? Então é como se a mão dele tivesse saído da tela e tivesse entrado na minha casa. Né, através de você. Exato. E aí eu peguei, eu fiz questão, peguei o brinquedo, mostrei bem na câmera. Ele funciona assim, ele abre desse jeito, era do meu filho, o nome dele é esse, né? E nossa, ele amou. Ele amou. Foi muito bonito de ver, sabe? E aí depois foi uma despedida tranquila. Sabe? Foi uma coisa boa. Que lindo isso tudo. Quanta coisa, quanta experiência bonita. Aliás, tem gente aqui, bom, a Joana e o Sérgio aqui já tem, mas tem mais gente aqui. O poder da criação, a Rosa está dizendo, o poder da criação do educador, toca corações. Mas tem mais gente que o Sérgio falou também. A Joana tá concordando totalmente, mandando o coraçãozinho. Você está vendo os comentários aí, né, Luzia? Eu não consigo ver. Eu tô assim, não consegue? Não. Então, as pessoas estão elogiando aqui o diálogo muito sobre a questão do jogo, que é importantíssimo, o Sérgio já disse aqui, né? Quem mais que tem aqui? Bom, aí eu estava dando parabéns para você, a Rosa falou da criação, do poder de criação, entrou aqui também a Esperoto Isabel, entrou aqui, quem mais, gente? Quem mais que entrou aqui? Enfim, interrelações, basicamente...
falar muito um pouco, puxando um pouco para a minha leitura aqui, né? Porque, na verdade, a gente trabalha com coaching, com programação neurolinguística e com hipnose, né? E por mais que essas coisas sejam meio aparentemente estranhas à educação, Sim. eu sou teimoso em fazer paralelos, né? Então, quando você fala em desenvolver novos aprendizados, a gente fala em desenvolver novas trilhas neurais, né? Quando você fala em aprendizado aí, a gente fala que quando você é obrigada a estar no outro mundo, a desenvolver novas experiências, você está desenvolvendo novas trilhas neurais no seu cérebro. E, portanto, você tá desenvolvendo várias possibilidades de criar novas formas para você e para as crianças, dentro do cérebro de cada um, para poder, de alguma forma, atingir um novo comportamento, uma nova realidade, né? A gente trabalha muito com a questão de que a emoção ela é uma explosão uma explosão de neurotransmissores, uma explosão de questões químicas dentro da gente. Então, quando você atinge, a partir do seu comportamento, você muda ou interfere no comportamento dessas crianças a ponto delas sentir essa emoção que você relatou aí na sala de aula, porque, na verdade, você está contando histórias, né, para as crianças de uma forma muito tocante. E quando elas curtem a brincadeira, elas te dão esse sinal, é porque você conseguiu realmente atingir nelas o grande objetivo. Porque a partir do momento que ela sente a emoção, é porque você realmente atingiu o grande objetivo. Ficar só na questão da compreensão, e criancinha normalmente vai ser muito mais honesta, né, do que uma pessoa já que elabora melhor e consegue desenvolver só no nível racional aí o diálogo, né? Então, isso que você está dizendo é um testemunho claro de que a sua técnica e tudo que você está aprendendo e aplicando é extremamente bem sucedida, né? Então, fazendo essa leitura. Não, e tá me deixando muito feliz, sabe, Márcio? Porque dá para ver que, ok, eu achei que eu sabia, não, mas eu não sei, eu preciso saber mais, né? E quando a gente vê o resultado vindo deles, daquilo que se busca, mas como é bom, dá um brilho dentro. Quem é educador sabe, quando tu vê esse brilho no olhar do teu aluno, meu Deus do céu. Quem está em sala de aula, quem gosta, entende, sabe? Claro, O claro. que dá. Mas existem outros estudos que falam sobre micro emoções, micro detalhes que você consegue fazer a leitura a partir só do rosto, né? Ora é um olho que fica com esse brilho que você está chamando, né? Porque, na verdade, houve um resgate de uma memória emotiva nele, né? Ora é porque a boca ficou um pouco mais entreaberta, todo o conjunto do rosto te expressa claramente que ele está prestando atenção, está interessado ou não está interessado. Claro que tudo isso, para você fazer uma leitura, é muito, muito simples, ainda mais com uma professora com experiência como você. Mas é sempre legal que você consiga, lendo isso nas crianças, você vai conduzindo a sua aula, né? Na medida que você pode... você falou um negócio lá no começo, que é a criança... você não gaguejar, né? Quando você gagueja, quando você mostra alguma insegurança para ela, no primeiro momento, ela pode perder realmente o interesse e aí ficar muito... vai gastar muita energia para você resgatar essa atenção, né? Mas, de qualquer forma, eu estou te falando isso porque eu vi aqui, alguém escreveu aqui, a Joana escreveu aqui, professores deveriam estudar PNL, né? Então, estou te falando das questões, estou te falando das microleituras que a gente consegue fazer no rosto, porque provavelmente você não consegue, eu não sei se você consegue ver o corpo delas todas, né? Mas só no rosto você já consegue olhar. Aí tem aquelas coisas de quando olha para cima, para a direita, tá resgatando lembrança, quando olha para cima, para a esquerda, tá. E aí eu nunca me lembro que lado que é, mas enfim, você tá criando coisas, quando olha para baixo, tá resgatando uma memória emotiva, entendeu? E vai por aí. Esses micro detalhamentos aí, você vai lendo as crianças de uma forma muito clara, né? Que é o teu controle de sala de aula, você passa a ter isso no próprio visor aí, no próprio monitor, né? Não é... E é uma coisa assim que a questão do controle
é bem presente, né, do olhar, porque eu me lembro de ser pequena e a minha mãe só me olhava e eu já sabia se a É, coisa estava preta ou se a coisa não estava preta, você tinha né? aprendido a ler a sua mãe, né? Na verdade. Aham, exatamente. Então são coisas que a gente vai trazendo à tona agora, né? Coisas de vivência também. Você vê que interessante. Essa memória que estava sempre, tá, né? Quer dizer, tá desde que você era criança, né? Não sei há quanto, algumas décadas pelo menos Muitas, uma muitas. ou Ainda bem que duas, né? congelou a imagem. De alguma forma, você trouxe elas agora imediatamente, né? Dentro de uma conversa onde você viu fez uma memória, um resgate de uma memória que estava parada dentro de você, sabe? Algumas décadas, e você faz o resgate. Da mesma forma, por isso que me interessou tanto quando você falou ali que você veio para o mundo virtual fazendo essa ponte do mundo real, né? Quando você trouxe as referências que as crianças tinham de você em sala de aula para o mundo virtual, porque te faz manter na memória delas a tia, né? Não sei como é que chama, a professora, a pessoa que Professora. é a referência, né? Então, essa referência de educação para elas tem a ver com a memória delas, né? E tem a ver com a memória e tem a ver também com a questão química que você gera nelas, né? O acolhimento, eu não sei exatamente quais são as emoções, mas certamente tem uma coisa legal de pensar, né? Quais são as emoções que uma professora, um professor, uma educadora, um educador desperta em crianças para que a gente possa resgatar essas emoções nela como indicativo de que, poxa, realmente voltei para o padrão de virtual, mesmo no mundo virtual, estou fazendo o que acontecia nelas no mundo presencial, né? E assim, Eu acho assim que falando de emoções, o que resgata, eu acho que empatia e respeito, né? Que a gente consegue ensinar para eles já é um belo de um caminho andado sim, para com certeza. saber que, sabe, não sou só eu que detenho conhecimento, não, outros também têm alguma coisa para me ensinar. Vamos escutar também um pouquinho. Uma troca, né? Essa troca aí. Por isso que quando tu falou assim a questão da live, eu disse, nossa, que maravilha. Vai dar para trocar, vai dar para ouvir, né, no caso, ou para ler. Que bom que tu tá lendo para mim as coisas que os colegas estão colocando. Aliás, eu estou só voltando aqui. Tudo tem a ver com a educação, a Joana está dizendo, está concordando, professores deveriam ler PNL aqui. Obrigado, Joana, isso mesmo, também acho. Verdade. Eu acho. Depois vocês falem comigo aqui que a gente pode conversar. A Cris Molina está resgatando aqui o Maturana, né, que é Educar Emociona, né? O Bruno Psiquiatra entrou aqui, bem-vindo, Bruno. Sidney Anjos entrou também, está assistindo. O D'Artagnan está dizendo que o corpo fala, né? É aquelas questões tal, né? A Joana está falando sempre, muito. O Sidney Anjos está dizendo assim, mas a guria. Mas a guria. É meu pai. Então tá bom. O Sidney Anjos está dizendo o seguinte também, a mãe sabe bem a filha que tem. Muito bem. O que mais aqui? O Sérgio está dizendo aqui tudo começa pelo respeito, né? A Joana está dizendo se a criança não se diverte, não aprende. É isso aí. Sob esse ponto de vista de aprendizado, muito interessante. Sabe essa questão? Pois não. Tá na hora já. Não, a gente está com tempo aqui, a gente pode conversar mais. Tá. Uma das coisas assim que eu tô falando tudo da PNL, de observação, né? Até para te ilustrar. Acho que tu vai adorar isso que eu vou te dizer. Tinha uma das mães, eu vi que ela estava podre de cansada hoje, porque ela se debruçou na mesa, mas estava ali, heroicamente do lado da filha, né, na hora, ajudando. Depois eu vi que, porque a gente começa a ter um olhar periférico, sabe? Começa, que nem aranha, tu começa a enxergar tudo para tudo que é lado. E eu vi que ela começou a deitar a cabeça e dava umas piscadas longas. Eu, não posso perder essa mãe. E aí eu cheguei e disse, ai, que bom, né? Elogiei o desenvolvimento da filha e disse, olha, mas é tu que tá ajudando, a mãe também, né? Coisa, e a mãe deu, opa, porque a prof tipo, me colocou no elogio, me trouxe de volta e ela também entrou. Aí ela acordou para a vida de novo, sabe? Então, se eu não tivesse visto aquela mãe ali quase desfalecendo, cansada, ela estava cansada, sabe? Mas não era uma coisa de boring, de chatice, não, dava para ver. Eu não sei o que ela andou fazendo. Cansaço físico. Físico, sim, mas... claro.
É muito Mas aí a legal. gente tem que... Oi? Não, a gente tem que entender e tem que trazer de volta, né? Trazer para a vida de volta. O tempo todo você está... Então, isso aí que interessante. Olha só. Quantas vezes aconteceria isso com você numa sala de aula antes do isolamento? Nossa, pouquíssimas. Pouquíssimas Pouquíssimo. vezes. Porque certamente não ia ter mãe ali, né? Né? Pouquíssimas vezes. Quer dizer, aquilo que você acabou de falar, você tem que agora ampliar a sua interlocução para os pais também, né? E isso é muito interessante, porque agora você vai ter o desafio é de crianças e adultos juntos, né? Ainda que eles sejam pais e filhos, tenha todo o vínculo, né? De alguma forma, para fins de comunicação, você tem uma técnica, uma ferramenta, enfim, tem que desenvolver mais aprendizado para poder fazer esse contato o tempo todo, conversando com as crianças, conversando com os pais, passando conhecimento ou gerando conhecimento, enfim, discussão aí, enfim, como é que você Exato. caminha. Eu queria perguntar para você, eu tenho uma pergunta mágica aqui, que é sempre a seguinte: o que eu deveria perguntar para você que eu não perguntei, Luzia? Então, sobre o que a gente acredita disso tudo, assim, que vai... Depois, quando se voltar para o mundo do lado de fora, né? Porque agora a gente está muito do lado de dentro, né? Como é que vai ser esse retorno aí, essa saída, não sei quando, né? Eu acho que ninguém sabe também, mas conversando com uma das minhas amigas essa semana, eu disse assim, nossa, eu tô até preocupada, porque eu não consigo me enxergar dentro de uma sala dos professores, eu não sei como é que vai ser, eu não sei, porque antes era uma coisa tão corriqueira, tu chegar no meio daquele barulho todo, daquela coisa de vida, daquela coisa de troca, de vamos lá, o tempo tá curto, corre, pega isso, pega ali, pega a sacola, vai, corre, segura a porta para mim. Então, eu não, tão cedo eu não consigo me enxergar nisso. Então, é isso que preocupa, porque como se a ficha tivesse caído, tu entende? Opa, não, mas realmente a gente está em distanciamento social, não dá para chegar numa reunião pedagógica e sentar do lado da colega que eu quero, né? Não dá para ir na escola a hora que eu bem entender. Não é mais assim agora, né? Vai mudar, vai. Mas o que vai se levar de aprendizado, né, de tudo isso? A questão de... Até brincar, eu gosto muito de brincar quando eu estou conversando com o pessoal que eu tenho contato. Se me fizerem uma pergunta, eu vou dizer só um pouquinho que eu te mando um vídeo explicando, né? Opa, caiu conexão, a teacher não sabe explicar agora, né? Então, são vícios que a gente vai ter que baixar um pouco para voltar como eram antes, mais readaptado, né? Porque também não dá para botar um pano em cima. É aquela história, né? Eu acho que nada será como antes, né? Certamente existem as questões das fases, aí inclusive a Joana, conversamos sobre isso lá na Espanha, né? Tá tudo planejado lá, ainda que lá na cidade que a Joana reside lá ainda não está numa fase ainda que a fase zero que eles chamam, né? Mas já tem planejado as fases para retorno, né? Naquela cidade de Wuhan lá, os caras voltaram e no primeiro período do dia que eles voltaram já fecharam de novo porque apresentaram alguns colégios lá já apresentaram já apresentaram sintomas, né? Então, assim, provavelmente essas ondas de retorno e suspensão vão ser o normal, né? As pessoas voltam, aí acontece algum tipo de detectação de que o sintoma lá, suspende de novo e assim vai voltando e isolando e voltando até que em algum momento as coisas voltem. O fato é que com as tecnologias, porque o que eu quero dizer é o seguinte, você não tinha condição de ficar com o uso da tecnologia. E dessa vez, eu digo antes, nas outras pandemias, nas epidemias que aconteceram lá atrás, tal, que exigia o isolamento, né? O grande diferencial agora é que é possível, de alguma forma, se manteve um normal virtual aí, que é muito estranho isso, mas é um normal virtual com as aulas, né? E isso provavelmente está sendo
está sendo avaliado pelas empresas, pelos empresários, pelos governos, enfim, porque você está falando em custo, você está falando em agilidade, você está falando e até em aumento de performance, de produção mesmo, das várias áreas da relação profissional, né? Então, eu dificilmente talvez volte como era antes, né? Ou seja, isso tudo que você aprendeu não vai ser mais descartado. Provavelmente vai ser usado de alguma forma, né? Ó, surgiu o que eu tinha falado, que eu temia. Voltar agora, falta 1 minuto e 50 segundos para a gente falar. A gente já deixa beijo para todo mundo, agradece, mas pode seguir falando a hora que cair. Tá bom? Com certeza, sim. Agradeço os comentários, agradeço a paciência de vocês terem ficado, mesmo sem estar com o meu vídeo congelado, né? Mas só o fato de escutar já é uma escuta carinhosa, né? E de atenção, é isso que a gente precisa nesse momento para fazer essa troca importante, né? Então, um grande beijo aí, um grande abraço. Eu quero dar meu testemunho, porque ainda, certamente, o que prova que só no áudio você segurou uma live de 1 hora. Imagina se tivesse a imagem aqui, então, aí é show mesmo, né? Não é à toa que deram um monte de parabéns para você aí, Luzia. Queridos, não, e eu falando, mesmo sabendo que o áudio, que o vídeo estava congelado, eu gesticulando aqui, né? Eu estou gesticulando para mim mesma. Muito legal, muito legal. Ó, atualizando a informação aqui, a Joana sobre a Espanha, a Joana está dizendo que 8 de junho reabre as escolas de educação infantil. Olha que legal. É a nova normalidade, né? Isso aí. Que está dizendo que estava linda, que hoje passou... então, olha só que interessante. Conversei com a Joana semana passada, estava na fase 0, e hoje já passou para a fase 2, lá na cidade que ela mora. Olha que interessante como as coisas estão acontecendo, né? Enfim, tá rápido, pois é. É isso. Então, eu quero agradecer a vocês, dizer que essa semana eu converso na quinta-feira com o Sérgio e com a Rosa, que tem da Casa de Aprendizagem, vai ser uma conversa muito legal também. Semana que vem, na segunda-feira, eu converso com a Mirka, que aí vamos falar de ensino. Estou esperando a Vera Gonzaga, que é uma outra educadora, me dar confirmação. Acho que ia ser quinta-feira, mas não vai ser mais. Então, a gente está esperando aí. E tem outras lives amanhã.